Olá, estamos de volta com mais Amazônia Inovadora. Hoje um dia muito especial, está comigo uma figuraça muito conhecida do nosso ecossistema de inovação, porque ele facilita muito a vida das pessoas. Ele tem um nome gringo, mas ele garante que é daqui de Manaus. Ele vai até contar essa história, Daniel Avraham. Esse nome é gringo, mas até de Manaus, né, cara? Sou de Manaus, da Aparecida. Lá da Aparecida, cara. Eita, bem pertinho do centro, criado por ali mesmo. Sempre. Então é da Gema total. Total. Rapaz, me conta um pouquinho, pra gente começar logo com o pessoal, pra quem não te conhece, me conta um pouquinho, tu me contou assim do bastidor, me conta um pouquinho de como a tua família veio pra cá e esse nome. Bom, minha família veio de Portugal, né? Então se estabeleceu aqui no Amazonas. Eu quero até contar uma outra situação que eu não contei anteriormente. A minha avó, ela criou meio que, na época, minha bisavó, na verdade, criou meio que na época um combo, assim, de assinatura, digamos, pros marinheiros que aportavam aqui no porto. Então ela dava roupa passada, comida, né, no almoço. Então ele pagava um pacote por mês. Eu falo que é o nosso, dentro da nossa família, né, primeiro case aí de assinatura que a gente teve. O segundo foi a Unisafra. Rapaz, mas olha só. Cara, então, peraí, a tua família veio de Portugal pra cá, você falou que foi na época da Segunda Guerra? Isso, exatamente. E aí se encantaram por aqui e ficaram por aqui? Sim, a minha avó, ela veio, na verdade, também ser funcionária do núcleo, da parte de Portugal aqui, que tinha um... Consulado? Consulado, alguma coisa assim. Aí ela não conseguiu o emprego. Gente, é engraçado como os imigrantes, eles ajudaram a construir toda uma cultura empreendedora aqui, né, cara? Sim. E assim, que eu percebo, uma galera que prosperou, ajudou a gente, a ideia da impregnação cultural do trabalho e ramificou para muita coisa, né? Exatamente. Inclusive, meus tios fundaram também, fazem parte dos fundadores da Aparecida, né? Da escola Sério? de samba da Aparecida. Mas, rapaz, olha, pra te ver, ó, ele tava contando também que ele é vascaíno, nada é perfeito, né? Mas já acertou na escola de samba. Sim. A escola sim. já equilibrou, né? Exatamente. Cara, a gente se conheceu naquele evento do Jaraqui lá na AVB, não foi? Exatamente. Lá. E tu me deu o teu cartão, eu achei super interessante, porque tu trabalha com uma coisa que a maioria das pessoas às vezes passa despercebido, que não percebe, mas parece que quando percebe o barco já vai virar, e é o jeito só dar o abraço dos afogados, né? Que é propriedade intelectual, né? Por que as pessoas deixam passar tanto a coisa de construir sua marca, proteger sua marca? Porque eu vejo casos muito concretos. Eu fui que assim, a gente vai empurrando, isso aqui eu vejo depois, mas o depois, tu já perdeu, né? Não tem o que fazer. É porque eles não conhecem, né, os benefícios que um registro de uma marca traz, de uma concessão de uma patente, né, de monopolizar ali o mercado durante 20 anos, se for uma patente de invenção, 15 anos se for um modelo de utilidade. Então eu vejo que o movimento tá mais forte agora, tá? De uns 5 anos para cá, muitos advogados, muitos agentes de propriedade industrial divulgando no Instagram, algo que eu já faço há bastante tempo, né? Por conta de eu também ter passado por essa situação. Como eu te contei nos bastidores, eu fui levado para a propriedade intelectual. Não fui eu que fui até a propriedade intelectual, ela veio até mim, né? Desculpa, ao contrário, né? Ela veio até mim, eu não fui levado até ela. Então, justamente porque a minha empresa não sabia desse benefício, a Unisafra. A gente fundou a Unisafra, eu e meu sócio, Macaulay, e aí a empresa era Agrimais, né? O nome era Agrimais. A Agrimais começou a utilizar aquele nome online, veio uma empresa lá de Santa Catarina, que também é Agrimais, e com uma notificação extrajudicial falou, parem de usar, senão a gente vai tomar as medidas judiciais cabíveis. Então a gente teve que trocar o nome. Quando trocamos, a gente trocou para Unisafra e já depositou o pedido de registro. Então a gente já estava mais atento. Só que esse pedido de registro durou 3 anos. Teve uma oposição do Banco Safra. Então, durante esses 3 anos, eu, como formado bacharel em Direito, advogado, estudei esse tema para poder defender a minha startup, né, a Unisafra. Então, foi 3 anos lutando contra esse banco, né?
que eu sou cliente também. Mas aí a gente venceu, então conseguimos aí o registro depois de recursos, depois de um embate bem demorado. Então eu tive que fazer o curso do NPI, o curso inicial, né, para conhecer a propriedade intelectual, cursos de marcas, patentes, cursos livres e gratuitos lá na plataforma do NPI. Então me aprofundei muito nesse tema. Aí fui pro mestrado em propriedade intelectual, lá na UFAM. Pois é, eu sei que você fez o mestrado lá em propriedade intelectual e, assim, o mestrado muito amplo, né? Muita gente... Eu tava falando pra ti que conheço muito advogado, mas você tava falando que, na verdade, abarca várias áreas do conhecimento, né? Sim. O mestrado em propriedade intelectual, basicamente, eu sei, vou fazer a pergunta para ser redundante, né? O que além da proteção das marcas e tudo mais, o que mais que a gente estuda que abre assim a cabeça? Existem 3 grandes áreas na propriedade intelectual. Então, a propriedade industrial, que é a que a gente mais conhece, né? Que abrange marcas, patentes, segredo industrial, know-how, transferência de tecnologia, né? Design industrial, indicação geográfica. Então, é uma área bem abrangente, mas tem direitos autorais, tem proteção sui generis, que são os conhecimentos tradicionais. Então, ela abarca, assim, tudo que é criação e tecnologia, a propriedade intelectual ela abraça, né? Então, se a gente cria um software hoje, tem o código hash, que tem a linguagem ali, né? Então, você consegue registrar isso no NPI. É um dos poucos direitos autorais que você consegue fazer o registro lá no NPI. Até porque os direitos autorais, ele envolve música, né? Envolve obras de arte. Então, existem outras estratégias que a gente pode fazer com direitos autorais. Mas o NPI, ele deixa aí aberto para o público, né? Uma plataforma onde você pode depositar e eles te dão uma certificação ou uma concessão para utilizar essa propriedade intelectual. Então, por isso que existem várias áreas ali. O mestrado ele é aberto multidisciplinar, né? Então, para várias outras graduações, né? Não é só direito, né? Na minha turma teve vários administradores, engenheiro químico, engenheiro ambiental, engenheiro eletricista. Então, conheci muita gente ali de outras áreas no mestrado. Rapaz, é engraçado isso daí, né? Porque eu não sei porquê. Eu não conheço uma história não, gente. Eu conheço várias histórias de gente que ficou com esse mesmo problema. Isso daí eu vejo depois. Isso daí é muito complicado. Isso daí, quando tu vai ver, tu literalmente perdeu. Perdeu, é acionado, é processado. Toda aquela coisa que tu já construiu de imagem, já tempo, dinheiro, o que tu massificou a ideia, tu simplesmente evapora. É alguma coisa cultural que faz a gente não se atentar para isso? O que tu acha? Eu acredito que sim, porque se tu for ver a cultura da indústria, já é totalmente o contrário. Então, ele não coloca um produto no mercado que a marca não esteja registrada. Tem que estar registrada, senão vem outro ali e registra a marca e consegue aquele mercado, né? Então, eu vejo que a cultura é em outras áreas, por exemplo, startups. Então, por isso que a gente criou lá no IPIAN, depois eu posso falar mais sobre o IPIAN, um curso chamado Trilha Invertida da Propriedade Intelectual. Então, a gente traz essa visão da indústria para dentro da jornada empreendedora de uma startup, já para ela ter a chave virada, né, o mindset, né, nessa área de propriedade intelectual desde o início, né? Então, desde o início, você pensa em proteger a sua propriedade intelectual para tornar ela assertiva mais na frente. Então, para que depois, por exemplo, patentes, né? Eu vejo muita gente em eventos de startup divulgando patente sem ao mínimo ter feito ali um arcabouço de documentos, um NDA, né? Alguns documentos para você se precaver, para você se preservar, para que mais na frente essa patente ela tenha deferimento lá no NPI, que o NPI ele dá um período de graça, né? A lei de propriedade industrial, na verdade, ela possibilita o período de graça, onde você pode divulgar ali a sua invenção. Só que você tem que depositar depois. E eu vejo muita gente perdendo esse período de graça, perdendo um dos requisitos que é o da novidade, né? Então,
a patente tem que ser nova, né? O modelo de utilidade tem que ser uma solução nova e acaba perdendo por conta dessas situações que eu acabei de colocar. Então a gente traz essa visão diferente nesse curso de capacitação, que é o Trilha Invertida da Propriedade Intelectual. Então, realmente, eu vejo que é uma cultura em outros nichos, que não acontece na indústria. E aí, só para abranger um pouco mais o cenário, a gente vê aqui países como China, Estados Unidos, Canadá, França. Se você abrir hoje o boletim do NPI, o boletim mensal do NPI, os relatórios, você vai ver ali quem são os países que mais depositam patentes no Brasil. Então, são essas grandes potências, né? Então, aqui no Brasil ainda existe uma cultura, em outros nichos, muito ainda devagar nessa área de propriedade intelectual. Lá eles estão bem mais avançados. Então, por exemplo, outra questão cultural. Se a gente encontra aqui uma solução na Amazônia, com componentes da natureza, que a gente pode gerar uma patente, mas que para a gente manipular aquele componente precisa de uma legislação, lá fora, nessas grandes potências, eles movimentam o cenário regulatório para que possibilite a gente manipular e depositar aquela patente. Aqui no Brasil, não. Então, por isso que a gente ouve muito, alguns países roubaram, né, a nossa patente, roubaram, né? Mas é por conta disso. Lá eles já ajustaram as leis para que eles possam manipular aquele componente e depositar a patente. E aí o Brasil perde um pouco nisso. A competitividade fica um pouco estrangulada, né? Uhum. Mas e é engraçado isso, parece que o Estado brasileiro, eu sempre falo aqui no programa, eu sou um pouquinho anarquista, né, gente? Às vezes eu acredito que o Estado, ele... Acredito não, Estado. Isso é aquele sócio invisível que só vem para arrepiar o nosso couro, né? Fazer alguma coisa que é bom. Então, assim, infelizmente parece que o Brasil é um ambiente hostil para o empreendedor. E a gente tem outros ambientes que são mais favoráveis. Mesmo assim, o empreendedor brasileiro, ele é criativo, ele bota para cima, ele faz acontecer. E isso é a tua história também, né? Conta pra gente como foi que surgiu o Instituto. Que eu sei, inclusive, que tem utilidade pública e tal. Quero que tu conte essa história toda. Começa aí a história do Instituto. Então, aí sai a Unisafra, minha startup, que a gente teve aquele problema com o Agrimais, com o nome, teve o depósito, né? O processo administrativo de registro de marca, que teve oposição do Banco Safra. Aí depois a Unisafra, ela percorreu a sua jornada e foi incorporada por uma outra startup aqui da região, né? E aí eu fiquei sem fazer nada, digamos assim, né? Eu sou advogado. Só que aí eu não estava atuando mais na área civil, porque eu tinha que ficar na startup, né? E também eu me aprofundei muito na área de propriedade intelectual. Então eu decidi seguir carreira na advocacia na área de propriedade intelectual. Ao mesmo tempo que eu passei no mestrado no Profinit, da Universidade Federal do Amazonas, e ingressei no mestrado. Dentro do mestrado, eu vi várias possibilidades que eu não via na advocacia. Por exemplo, eu tenho como ajudar o empreendedor além da proteção da propriedade intelectual. Eu posso ajudar ele com o curso do Trilha Invertida, como eu falei, com o IP Finance, que é um outro programa do IPIAN. Só que sendo advogado eu não consigo. Então a gente se reuniu, a nossa equipe atual, né, e fundou o Instituto. Né? Eu fundei o Instituto, mas ele se organizou com a equipe que está hoje, tá? Digamos assim. Fiz toda a parte burocrática, participei de eventos, Expo Amazônia, lá o pessoal aí deve ter visto, eu lá sozinho falando sobre o IPIAN, levando o meu panfleto, tivemos visita inclusive do presidente do NPI, lá no nosso stand, até que a gente conseguiu se organizar melhor. Entrou várias pessoas na minha equipe que tem experiência aí de 20 anos em propriedade intelectual, que já passou pelo INPA, pela UFAM, então ajudou a construir o que o IPIAN é hoje, que é o Instituto de Propriedade Intelectual da Amazônia. Então ampliou lá atrás aquilo que eu não conseguia fazer sendo advogado, ampliou agora. Porque a gente aplica os cursos de capacitação, a gente consegue incubar até projetos já com essa mentalidade de primeiro proteger, né? Sim. Porque o Instituto hoje, pela lei de inovação,
ele já está enquadrado na lei de inovação como o ICT, Instituto de Ciência e Tecnologia. Então, ampliou bem esse leque e eu acho que deu match, né, com o que eu queria levar a propriedade intelectual para essas startups, né? Para as startups, que eu venho de startup, tive dificuldade e não via ninguém aqui dentro do cenário tendo esse impacto, trazendo esse impacto maior com a propriedade intelectual além do registro, né? Eu sei quem registra a marca, eu sei quem faz o depósito, né, de marca, de patentes e tudo mais. Tem escritório aqui, tem escritório em São Paulo, tem escritório em todo o Brasil. Só que não tem um curso que eu pudesse me capacitar como empreendedor de saber, mas por que eu preciso da propriedade intelectual, né? O que tem a ver a propriedade intelectual com o meu MVP? O que tem a propriedade intelectual para eu garantir um crédito? Como que eu posso garantir um crédito com a minha propriedade intelectual? Então surgiu vários programas dentro do Instituto e que está dando certo, né? Não, e assim, gente, falar uma coisa aqui para vocês. Olha, na jornada a gente vê muito aceleração. Eu fiz aceleração. Eu acredito que toda startup, todo mundo que é envolvido com startup, tem que fazer aceleração. Uma vez. Se precisar fazer aceleração mais de uma vez, tem alguma coisa errada no teu cognitivo. Tem que fazer aceleração. Só que você percorre toda a trilha da aceleração e aceleração em locais bons, com gente boa, mas você não ouve falar isso que você está falando aqui. Uma pincelada ou outra assim, de procurem proteger as coisas de vocês. Só que esse procurem proteger as coisas de vocês, a maioria das pessoas não vem da cultura empreendedora, maioria esmagadora. E elas não têm a ideia do quanto isso vai ser complicado depois que ele já passou, tá saindo do Vale da Sombra da Morte, aí vem tipo um banco safra, né? Fala assim, opa, isso aqui é meu, irmão. Né? É muito complicado. E assim, às vezes, o mais complicado é você massificar sua marca na cabeça das pessoas. Então imagina tu ter um trabalho enorme e depois tu ter que mudar. Eu vi uma entrevista do antigo CEO das Casas Bahia, né? Outra época, né? Quando o varejo não existia competição com a internet e tal. E eu sei se vocês lembram, as Casas Bahia, gente, não existia na região norte. Vocês lembram disso? Sim, sim. Não existia na região norte, mas anunciava para todo o Brasil. E aí alguém perguntou dele numa entrevista, porque não tem Casas Bahia em Manaus. Quando vai ter, ele falou, já tem Casas Bahia em Manaus. Ele falou, não, mas não tem. Ele falou, já tem sim, porque já está na cabeça das pessoas. Né? Ou seja, o dia que ele abrisse a primeira loja, acabou. O pessoal já sabia, ia entrar, ia fazer tudo. E a mesma coisa, assim, a gente não percebe que se eu tiver uma marca, eu não protegê-la, meu negócio pode empurrá-lo. Por que é tão difícil inculcar isso na cabeça sobretudo do pequeno empreendedor? Olha, sabia que isso aí até eu me pergunto também, mesmo tendo pesquisas do Sebrae dizendo que o que mais pesa dentro da cabeça do empreendedor para ele poder registrar uma marca é a falta do conhecimento, não é o valor do registro. Não é o valor, gente. Não é o valor. E isso é uma pesquisa do Sebrae, tá? Posso falar, tá disponível para todo mundo na plataforma do Sebrae. Então eles fizeram uma pesquisa ali, pegaram, se eu não me engano, 4.000 empresas e por amostragem e tudo mais, e fizeram essa pesquisa. Então eles elencaram lá, no topo tá lá, não conheço os benefícios da propriedade intelectual, né? Aí 2, não sei para que uma propriedade intelectual ela vai servir dentro do meu negócio. Aí chega ao final que o 5º lugar é o valor. O valor não pesa. E o valor hoje, para você registrar uma marca, ele é muito pequeno relativo aos benefícios que ela vai gerar. A credibilidade, inclusive para o empreendedor de forma... Eu vou falar aqui de forma empírica, porque a gente não tem ainda dados para falar concretamente sobre isso. Mas o empreendedor, quando ele vai e faz o registro da marca dele, pelo menos eu vejo as pessoas que chegam até o IPIAN, que utilizam o nosso serviço de depósito, eu vejo que eles são mais engajados nos negócios deles. Né? Então, eu registro minha marca, tô gastando dinheiro, tô dando
credibilidade também pro meu cliente, porque é uma marca registrada, ele vai lá no NPI e vê que a marca tem um registro, ele sente uma segurança jurídica. Não sei quem faz isso, né? Eu faço, eu entro no NPI pra ver quando eu tô no supermercado. Mas traz essa garantia, né? Quando ele coloca o Rzinho ali do lado da marca, é uma marca registrada, né? Então gera uma credibilidade para ambas as partes e o empreendedor ele fica mais engajado, ele quer que aquele negócio se torne algo maior. E a gente vê isso com base também em empresas lá fora. Por exemplo, eu posso falar aqui marcas? Pode. Falar sobre tudo. A Nike. A Nike não nasceu Nike, ela nasceu um outro nome. Sim, mas nome chinês, né? Mas é uma das marcas, né? Porque a gente vê muitas lá fora com o mesmo trajeto na área de propriedade intelectual. Desde que eles abriram uma portinha, né, para vender os seus produtos ou serviços, eles já registraram a marca. Então, ela virou uma marca conhecida depois, mas eles já tinham um registro. Então, eles já tinham essa percepção que gerava credibilidade para o cliente, gerava segurança jurídica para eles e para o cliente também. Então, depois a marca, né, expandiu, ficou grande, mas eles já registraram. É raro você achar uma marca dessas grandes, né, desses grandes players aí, seja Big Techs, ou seja mesmo na área de produtos, na área de outros serviços, que não tenham registrado a marca. E quando chega nesse ponto, eles têm um probleminha maior do que o pequeno empreendedor. E pensamos aqui, ó, se eu estou iniciando a minha startup agora, gasto um valor bem pequeno para registrar minha marca, e aí depois ela fica bem conhecida e tudo mais, lá na frente eu não vou precisar gastar um dinheiro maior, como aconteceu com a Sodier Doces. Sodier Doces, a empreendedora, ela tem um vídeo aí na internet que viralizou. Ela usava o nome Sensação, do chocolate Sensação. E aí a Sensação foi e notificou ela: olha, tu não pode usar o meu nome que já é registrado. E ela já tinha 420 lojas, eu acho, franquias no Brasil. Então ela gastou milhões para ter que alterar toda a identidade visual dela, né? Então a gente às vezes não percebe isso. A lei, ela não tá para prejudicar quem tá utilizando, quem já é grande e vai ter que trocar uma identidade visual. Não, ela vem para que não confunda o teu serviço ou o teu produto com outra empresa e tu deixe de ganhar dinheiro. É o que uma mancha a reputação da outra, né? Também. Eu acho engraçado porque a gente sempre tem mania de empurrar esse assunto, né? Não, deixa eu primeiro terminar meu MVP, deixa eu primeiro chegar no market fit que eu quero e tal. Quando tu pensa que não, a notificação chega para ti. Eu particularmente já sofri isso, né? Senti na pele, eu tô resolvendo ainda, né? Tô resolvendo ainda, acho que vai dar certo. Mas eu já vi muita gente tendo que pivotar negócio por causa disso, né? É mais comum do que parece? Muito, muito mais comum. Eu vejo isso diariamente. E por enquanto, que cai aqui no filtro do IPAM, são empresas que ainda tem como a gente salvar, né? Ainda tem como a gente fazer um novo depósito, com uma análise de viabilidade, uma busca de anterioridade mais profunda, mais técnica, né? Para ver se não tem uma marca já registrada, para ver se não tem uma patente já depositada com o mesmo escopo da tua solução, da tua tecnologia. Então, ainda dá para a gente fazer isso. Pelo menos aqui no Amazonas, onde essa cultura da propriedade intelectual está se fortalecendo agora, né? Então, a gente ainda está conseguindo. Mas a gente vê outras empresas, sim, que não dá mais para fazer, troca teu nome, a gente não vai conseguir trabalhar com essa marca, com essa tua solução, com essa patente, esse direito autoral aqui não é teu, já tem registro na internet aí de um trabalho publicado, né? Então a gente tem como ali dizer o melhor caminho, mas é muito comum. Rapaz, isso é uma coisa muito curiosa, né? Eu fico impressionado como algumas pessoas até com... E aqui, gente, não é só indústria, não. É propriedade como um todo. Tem casos muito curiosos, né? Aquele personagem dos Trapalhões, Didi, não pode mais usar, né?
Marca, né? A marca de Marca. Muito curioso agora, tá tendo aquela série no Max sobre a história do X-Pirito, né? X-Pirito. A negociação com a Chilindrinha, a Chiquinha, Sim. teve que ser à parte, porque eles piscaram e ela foi lá e registrou. Sim. Então ela não faz parte do universo do Chaves, né? Então, assim, vejam assim, muito player que já tem uma história passa despercebido. Então tu imagina um pequenininho. Sim. Esse que não tem esse hábito ainda. E eu sei que o teu instituto é uma ICT. Como foi essa história de vocês terem utilidade pública? Que eu achei isso bem legal quando eu soube. Então, o instituto ele nasceu para justamente fazer a proteção desses ativos de empresas na Amazônia, né? Então ela é direcionada para todo mundo que trabalha em prol da Amazônia, mas obviamente que tem projetos de outros estados, né? Fora da Amazônia legal e tudo mais, mas só que ele foi com essa direção. A gente é daqui, então nada melhor do que trazer retornar tudo que a gente faz para quem é daqui. Só que a gente percebeu que a gente precisava de recursos, né, para ir mais além do nosso escopo apenas de fazer o depósito, né, justamente para fazer uma incubação de uma empresa, de fazer ali Nós não somos incubadoras, tá? Quando eu falo incubação, de trazer a empresa para dentro dos nossos projetos, né, seja com a capacitação, como eu tô te falando, nos outros programas. E aí, esses recursos, eles podem ser acessados por qualquer instituição sem fins lucrativos. Mas para a gente trazer a credibilidade, assim como uma marca traz uma credibilidade para o consumidor, para um instituto, uma lei de utilidade pública mostrando que ela é para a coletividade, que ela é para a sociedade, ela também traz uma credibilidade para os nossos usuários, né? E também para os órgãos que cedem esses recursos. Então, quando vê que tem uma lei de utilidade pública, é interessante. Aí a gente buscou ir atrás de parceria com órgãos públicos, né? Para os nossos projetos, não foi para a lei de utilidade pública. Foi, tem propriedade intelectual aqui no Amazonas, tem um movimento, tem um nicho de mercado, tem empresas que precisam de ajuda, e a gente encontrou a Comissão de Comércio Exterior da Assembleia Legislativa do Amazonas. E lá eles abraçaram o Instituto, acharam interessante para os projetos deles, né? E a gente começou a construir um estudo que criou a primeira lei de propriedade intelectual do Amazonas. Olha aí, cara. Que criou o PAP, o Programa de Apoio à Propriedade Intelectual para Empresas Inovadoras. Então, essa lei está publicada, 7334/2025. Já tá valendo? Tá valendo. Olha, já foi sancionada. Já tem regulamentação, tudo? Tudo. Então, são diretrizes, né? São diretrizes. Falta aí os outros órgãos regulamentarem. Mas já tem a diretriz pronta. Que basicamente seria... esse apoio aí do Estado. Facilitando... Antes de tu concluir aquela pergunta, só para eu não perder o raciocínio, explica só um pouquinho da lei. Só o escopo da lei. Justamente ela criou o Programa de Apoio à Propriedade Intelectual. Então ele cria diretrizes para que outros órgãos responsáveis, por exemplo, secretarias que trabalham com tecnologias, que elas possam utilizar a diretriz dessa lei para aplicar projetos e programas na área de propriedade intelectual, inclusive de auxiliar as startups a garantir recursos, né, com a propriedade intelectual. Isso tudo foi construído com base nos nossos estudos do IPIAN, Instituto de Propriedade Intelectual da Amazônia. Então, basicamente, a lei é para isso, são diretrizes, tá? Com base nesse... Conforme esse estudo foi avançando, abriu-se as portas lá da Assembleia Legislativa, através de alguns legisladores, né, alguns deputados, para que fizesse a lei de utilidade pública do IPIAN, né, para fortalecer ainda mais esse estudo e tudo mais. O IPIAN ele não tem bandeira política, ideológica, mas quem está abraçando hoje o IPIAN, quem abriu as portas pra gente, a gente vai utilizar, né? Sim, do Estado, certeza. É do público, então a gente vai utilizar. Eu até falo pro pessoal, nós não temos bandeira política, ideológica, mas esse aqui, eles abraçaram o Instituto.
e eu estou usando a máquina estatal para benefício das startups, né? A criação de lei, a criação de estudos e agora com o IP Finance para abertura de linha de crédito. Então, quando a gente fez essa lei, a gente já pensou em todos esses pós, né, do IPIAN. O IPIAN sendo um parceiro aí dos órgãos, aqui eu já mando até um convite para eles, quem quiser chamar o IPIAN para fazer capacitação com os servidores, com os projetos que eles têm lá dentro. Fique à vontade, a gente é uma utilidade pública hoje. Olha né? aí, olha aí. E eu tive recentemente com a Prodan, lá com o Lincoln, um abraço, Lincoln, é um cara sensacional. E ele tava me falando, ele me mostrou, cara, aquela certidão da DNPI. Sim. Ele falou, Léo, sabe o que é isso aqui? Eu falei, pô, eu tenho uma dessa. Ele falou, Léo, Prodan, 55 anos, primeira vez que a gente conseguiu fazer o registro de um software. Olha aí. E tem, tipo, 300 produtos deles. Eu acho que foi a partir daí, cara. Isso daí como floresce aquele trabalho que vocês vão fazendo, né? Sim. Merecia mesmo utilidade pública, então, cara. Sim. E eu peço até desculpa de não estar respondendo as tuas perguntas objetivamente, porque eu preciso trazer essa contextualização. Não, tem que contextualizar, a pessoa tem eu tô sendo prolixo porque é um movimento, como eu tô te falando. Eu quero trazer esse benefício pro empreendedor. Ele precisa entender os conceitos também. Não, sim. Às vezes o cara tá lá tão envolvido no core dele que aquela parte administrativa, mas ele não entra, né? E ele não percebe que aquilo ali também faz parte do jogo, né? O empreendedor, ele tem que ser um generalista, cara. Ele não pode estar só naquilo ali, não. Ele tem que enxergar tudo. Tu falou uma coisa aí sobre crédito. Isso é uma coisa que a gente gosta muito de ouvir. Crédito para empreendedor. Explica esse programa aí. Vai. E aí, eu vou já terminar aquela linha de raciocínio. Não, por favor, continua, vai. É que eu sou mal educado. Não, fique tranquilo. Veio o PAP, veio a Lei de Apoio à Propriedade Intelectual no Amazonas, veio a Lei de Utilidade Pública do IPIAN. E aí veio, ao mesmo tempo ali que a gente estava fazendo esse estudo para essa lei inicial, a gente identificou que muitas empresas, né, isso já é um conceito que vem de fora também, o IP Finance ou IP Finance, tanto faz, é financiamento em propriedade intelectual, com base em propriedade intelectual. É um modelo que vem de fora, né? Mas que no Brasil a gente não via. Então, a gente começou a estudar também o IP Finance. Tá, a empresa já tem apoio à propriedade intelectual ali por meio da lei, né? Já tem ali as diretrizes. Já tem o IPIAN sendo utilidade pública, dando apoio no depósito, dando capacitação sobre o que é uma propriedade intelectual, como ela auxilia no seu negócio. E aí, mas e o recurso? Essa startup, ela consegue recurso com a propriedade intelectual? A gente trouxe esse conceito de fora, já existe há muitos anos, já existe empresa utilizando IP Finance nos Estados Unidos, na Europa, tá? Então, garantindo crédito para investimento, financiamentos com a propriedade intelectual. Basicamente utilizar a propriedade intelectual para garantir o crédito. Antes, o que a gente utilizava? Uma casa, um carro. A startup está começando agora. O que ela tem? Ela tem uma criação tecnológica. Sim. Né? Então, essa criação tecnológica, ela pode garantir um crédito para um capital de giro, né? Um fluxo de caixa. Então, para investir num setor dentro que eles estão precisando. E a startup, ela não tem nada, mas ela tem valor com o software, ela tem valor com a sua marca. Tem startup muito conhecida com a sua marca, né? Mas tá dentro de um escritório onde tem 10 desenvolvedores, né? Então, eu vou garantir ali o meu espaço para conseguir um crédito? Não vou. Eu vou utilizar minha propriedade intelectual, vou usar o meu software. Para isso, a gente criou a metodologia que virou um programa, que é o IP Finance Brasil. Então, a gente consegue fazer a valoração dessa propriedade intelectual para que você consiga garantir o crédito. Entendeu? Então, com base em 3 princípios, né? A proteção da propriedade intelectual. Então, não vou trabalhar com uma startup ou com uma empresa que não tem ali ainda um depósito de registro, ou não tem o certificado do registro, né? Então tem a questão da governança dentro do negócio para ver se ela está estruturada para captar o recurso e a valoração da propriedade intelectual. Então a parte desses 3 princípios norteadores do programa. Valorou, a gente vai atrás a gente não, a startup, a empresa, eles vão atrás de tentar esse crédito, né? O que está faltando no Brasil? Linha de crédito.
aberta para a propriedade intelectual. Rapaz, isso dava um programa prioritário, né, cara? Exatamente. Isso dava um programa prioritário. Olha aí. Tem que bater esse fio lá na Suframa, né? Tem que bater. Isso é interessantíssimo, né, cara? O que tem hoje no Brasil? O primeiro estudo que foi lançado pelo NPI em janeiro de 2025, né? Então foi um estudo que iniciou lá em 2024 e foi publicado em 2025. Vai sair um novo estudo do NPI, a gente já está sabendo do movimento para ser lançado um segundo estudo sobre o IP Finance, mas ainda não tem ninguém aplicando o IP Finance na prática. Então o IPAN ele é pioneiro no Brasil com uma metodologia para aplicar o IP Finance. Então o pioneirismo amazônico hoje é uma grande vitória para a gente ter construído do zero essa metodologia e ela já está sendo aplicada dentro de algumas instituições, de algumas startups. Só que a gente ainda não consegue fazer o ciclo completo porque não tem linha de crédito. Então vai aqui o meu apelo a alguns órgãos de fomento, né, empresas de investimento, fundo de investimento, linhas de crédito, banco, para que abra aí os olhos para a propriedade intelectual, porque a propriedade intelectual gera um valor altíssimo. E a gente tem um caso no Brasil de uma marca que vale 38 milhões. Olha, e sério? garantiu crédito. Só que sem esse conceito de IP Finance, sem ter uma linha de crédito aberta, eles estruturaram, né, mas sem saber sobre esse cenário de IP Finance, né? Então foi algo bem orgânico e concederam o crédito. Essa marca vale muito. E aí eles concederam, né? Gente, eu tô bestificado que eu não tinha essa informação, né? Tá, então assim, hoje em dia tu acha que é plenamente viável desenvolver esse modelo aqui na nossa região? Sim. Tá carente, então, de se encontrar uma linha de financiamento, tá? Mas no Brasil já foi feito? Não. Não. Então tinha que replicar um modelo, que é esse que você tá indo para os Estados Unidos esses dias. Conta pra gente essa viagem, essa missão aí. Tá indo lá ver como é que é pra gente tentar fazer aqui? Como é que vai ser? Não, na verdade a gente vai trocar uma ideia. Pode ser nessa linha que tu estás falando, pra aplicar aqui algo que eu vou conhecer lá, né? Mas a gente vai para debater um pouco sobre IP Finance na Universidade de Atlanta. Então a gente vai conversar ali com alguns atores do IP Finance lá nos Estados Unidos, né? Conhecer um pouco do cenário de quem está aplicando já essa metodologia. E lá eu tô falando de diversas empresas, diversas startups, que já é algo que vem lá do início dos anos 2000. O IP Finance vem lá do início dos anos 2000. Chegou no Brasil em 2024, com o estudo do NPI. Então, é algo que a gente está vendo ser construído ainda no Brasil. Então eu vou lá ver como que tá o cenário lá hoje, qual foram os desafios, as dificuldades, para tentar enquadrar dentro da nossa metodologia algo que facilite esse processo, né? Vou abrir aqui um pouco da metodologia. É um processo de melhoria contínua, uma avaliação da TRL, da tecnologia, né? Então, ver o que mais dá para enquadrar dentro dessa metodologia que vai facilitar esse processo de valoração da propriedade intelectual, tá? Então, vou aprender um pouquinho como está o cenário lá e trazer para aplicar na nossa metodologia no IP Finance Brasil. E é uma coisa curiosa, porque a gente sabe o que acontece, mas agora que tu falou, minha cabeça está fervilhando, né? E tem muita empresa que a própria marca vale mais do que o produto, né? Uma que a galera nem imagina, Coca-Cola, gente. A marca Coca-Cola, ela vale quase o dobro do próprio produto em si. Exato. É incrível isso, gente. Se eles quisessem fazer um IP Finance só com a marca... Sim. Eu acho que eu vou... Algumas empresas aqui famosas, Natura, por exemplo, acho que se reunir todos os cosméticos da Natura, todas as fábricas, tudo que ela tem de físico, não vale mais do que a marca Natura. Bemol. Bemol. Bemol é um grupo que é sei lá quantas coisas hoje lá o Denis e o Marcelo tem. Eu não sei, gente, mas é só o quê? Bemol. Pronto. Né? A gente não... Como é o nome daquele efeito quando você tá comprando num meio, mas parece que está no outro? Como é que é? Esqueci agora. Gente, ajuda aí, tá aí na internet, no YouTube, escreve aí.
Eu sei o que tu tá falando. Eu só esqueci agora o conceito. O conceito, né? Mas bemol é isso. Você não sabe se você tá no físico, no digital. É bemol. É bemol. Então, assim... E as pessoas associam tanto a alegria, a felicidade, a gostar. E vale tanto essa marca aqui, né? Vale. Imagina a Bemol caindo em domínio público. A marca Bemol caindo em domínio público. Deus me livre! E nós registrávamos... se nós registrássemos essa marca que caiu em domínio público e no outro dia a gente colocasse uma TV para vender lá na internet, a gente ia ter muito acesso. Porque Sim. já conhece a marca. Então ela vale muito dinheiro, né? E aí o WIP Finance vem para quê? Para fazer a valoração dessa propriedade intelectual e para as empresas que precisam, obviamente, de um crédito, de um investimento, financiamento, conseguir por meio da propriedade intelectual. Então, hoje a gente não está vendo aqui no cenário, não tem regulação, não tem lei. Tem leis que possibilitam o WIP Finance, próprio Código Civil, né? Então, a própria lei de propriedade industrial. Então, ali tem um arcabouço hoje que possibilita o WIP Finance. Não tem lei específica, né? Não tem regulamento do Banco Central, da Comissão de Valores Imobiliários, mas o IPIAN criou essa metodologia e está provocando alguns órgãos, inclusive, como eu te falei, a gente tem hoje as portas abertas aí no setor público. Então, a própria Assembleia Legislativa protocolou um requerimento, né? Eu confundo aqui depositou e protocolou, né? Ah, sim. Depósito no NPI, protocolo, né? Protocolou lá no plenário um requerimento provocando a Federação das Indústrias para que estudem sobre o WIP Finance e façam e, se possível, né, abram uma linha de crédito, né? Então esse requerimento já está protocolado e o IPIAN provocou aí a Assembleia para que fizesse esse requerimento. Então hoje o WIP Finance é uma realidade, tá? Então aqui no Brasil e a Amazônia saiu na frente. Então parece que a gente vai ter aí um pioneirismo vindo daqui de Manaus. Sim. Lá do bairro da Aparecida. Lá do bairro... Lá do bairro da Aparecida. Eu estudei a vida inteira, quando criança, quando eu cheguei aqui em Manaus, no Cônego. E estudei lá no colégio Aparecida, um pouquinho, um é na Xavier de Mendonça, outro na Alexandre Amorim, não é isso? Sim. Depois que eu fui para Etfa. E eu fico besta, porque o que eu conheço de gente criativa que veio lá daquele bairro de Aparecida, olha, rapaz, eu não sei, alguma coisa que tinha ali na comida ali que dava lá perto do Cônego, que só é figuraça, cara. Antes de trabalhar com propriedade, tu advogava. Sim. Não é isso? Exato. E aí passou pelo empreendedorismo, hoje está totalmente dedicado ao Instituto, né? Dedicado 100% ao Instituto. Tá. E da tua jornada hoje, de tudo que tu aprendeu, de tudo que tu desenvolveu, de tudo que tu viu, eu tenho uma coisa que eu sempre peço para quem senta nessa cadeira, dar uma mensagem para aquela galera que é um pouquinho mais jovem que a gente, que está em casa, na internet, vendo a gente no Spotify, alguma coisa, mas que está tentando buscar o seu caminho, buscar a sua razão, o seu momento, pensar no que vai ser quando crescer. Eu tô falando para jovenzinho, adolescente, que eu acho que a gente tem que se preocupar muito com eles, né? Eu tenho filho pequeno, então hoje eu penso muito naquilo que a escola não me ensinou. E aí eu sempre peço pra galera que vem aqui olhar naquela câmera lá e falar algumas coisas. Uma, se tu tivesse 17, 18 anos, o que tu faria? Né? E se a pessoa pudesse apostar em alguma coisa, o que ela apostaria para ter sucesso? Não necessariamente empreender, pode ser, às vezes, fazer um concurso. Não tem caminho certo. Não tem. Não tem. É o que o cara sente feliz, mas que faça alguma coisa, né? Sim. Se eu tivesse 17 anos, eu ia fundar uma startup novamente. Eu ia empreender novamente. Essa foi a minha melhor escola, né? O empreendedorismo, a Unisafra, ela foi uma graduação para mim, como empreendedor, como pessoa também. Então, tudo que eu estou fazendo hoje no IPIAN, no Instituto, esse foco que eu estou dando nos projetos, nos programas, então tudo vem dessa construção da Unisafra. Tudo veio através da Unisafra. Então, não há, como tu falou, né, um caminho certo, né? O conhecimento, ele não há um caminho que eu possa indicar aqui certo para você seguir.
mas que você foque no que você quer, né? Que aí isso vai abrir outras portas. Eu sou advogado. E como é que eu utilizei a advocacia no empreendedorismo? Fazendo contratos, fazendo documentos. Então, tudo que era burocrático na Unisafra era eu que fazia. Então, conhecimento é transversal, né? Que eu ia falar. O conhecimento ele é transversal. Então, se você focar naquilo que você quer, você vai conseguir. E não se preocupa. Aquele foco que você vai dar naquilo que você quer, se você não conseguir aquilo, vai ser utilizado em outra coisa. Vai ser utilizado em outra área. Eu tenho certeza disso, com base nas minhas experiências, né? Então, a advocacia me levou para a startup me levou ao instituto, e antes disso, né, a startup me levou ao mestrado. Então, eu fui o primeiro lugar do meu mestrado por conta da minha experiência na área de tecnologia com a startup. E aí eu vou contar mais uma situação como advogado. Nesse meio tempo que a Unisafra foi incorporada pela Navegan, que é a empresa que incorporou a Unisafra, eu fiquei sem fazer nada antes de fundar o instituto. Eu entrei, na verdade, na advocacia privada, né? Então, tava ali em um grande escritório de advocacia. No primeiro dia de entrevista lá dentro desse escritório, que ele olhou o meu currículo e viu que eu trabalhei numa startup, né? Durante 8, 9 anos, numa startup. Ele não me colocou para fazer petição. Ele me colocou para fazer a gestão dos advogados da empresa, do escritório de advocacia. Então, eu já conseguiria fazer essa gestão, porque coisa que eu aprendi dentro da minha empresa, né? Sem curso de graduação em administração, sem curso técnico na área de gestão, mas foi tudo na prática. E eu fui fazer essa gestão. Então, eu fiz a gestão de 480 advogados por conta da startup da Unisafra. Foi um outro aprendizado de vida. Que muito dificilmente uma faculdade ia te ensinar, né? Exatamente. Então, foque naquilo que você quer fazer e não se preocupe, que aquele conhecimento que você vai adquirir vai servir para várias áreas. Mesmo se uma não der certo, a outra vai dar certo. Então, o conhecimento ele é transversal e ele é um acúmulo de tudo aquilo que você focou e fez. Vai ficando armazenado. E te dá uma experiência, um lastro muito grande. E aí eu vim para o instituto. Fundei o instituto. Então, tem uma equipe maravilhosa dentro do instituto. Tem a minha vice-presidente, a Sami, que vem da área de pesquisa, né? E hoje ela está no instituto trabalhando com empreendedores. Então, uma coisa une a outra, certo? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Foque, eu fundaria uma startup, mas quem quiser ser advogado, médico, juiz, não tem problema nenhum. Quer ser também um programador excelente, né? Tudo que a gente precisa hoje. Mas não tem problema. Você vai ganhar conhecimento, musculatura para qualquer área depois. Cansei de ser desenvolvedor. Vou fazer uma transição de carreira. Mas olha o tanto que você adquiriu sabendo como funciona uma tecnologia. E aí você vira um juiz. Aí você vai julgar o quê? Um conflito lá entre duas empresas de tecnologia. Então você já sabe onde você vai olhar. Então é isso que eu quero falar para vocês, foco. Mas eu queria, na verdade, falar a frase do ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Não, por favor! Olha para essa câmera aqui, pode falar a frase. ET Bilu, por favor, se você estiver em algum momento do espaço, tá? Essa foi ótima. Você, por favor, pode falar. Gente, olha isso, olha. Esse daí é uma coisa que eu posso garantir para vocês, que a gente fala brincando, mas eu posso garantir para vocês. Eu sou fruto do que o conhecimento pode fazer por alguém. Porque é uma origem difícil, né? Sempre, eu acho que também não teve uma vida muito fácil quando mais jovem. E assim, a gente chega em algum canto, foi através de quê? Estudo. Então, pra galera mais jovem, o ET Bilu, gente, nunca esteve tão certo. Busquem conhecimento, tá? Eu tenho um filho de 4 anos. Né? E hoje a minha grande preocupação é o que meu filho vai fazer da vida dele quando for mais velho. E
a gente vira pai, tu para um pouco de pensar no que tu vai fazer. O que eu já tinha que fazer, eu acho que, né, já fiz, estou fazendo, mas eu fico preocupado com o que vai ser do meu menino. E aí eu fico pensando hoje também que essa galera mais jovem, às vezes, muito por conta do ambiente, e aqui não é uma crítica ao sistema, né? A escola, ela te educa para uma coisa que, se for parar para prestar atenção, ela te educa para você ser CLT. Sim. Né? Os nossos pais, às vezes, com a melhor das intenções, também nos educaram para ser o quê? CLT. O que a gente ouvia da mamãe quando a gente era, né? Menino, estuda, senão tu não vai arranjar um bom emprego. Né? Eu nunca ouvi lá em casa, e aqui não é uma crítica à minha mãe estava fazendo o melhor que ela pôde com as condições que ela teve, né? Uhum. Eu nunca ouvi da mamãe, menino, estude, senão você não vai gerar 1000 empregos, né? Isso é uma coisa que está impregnada no inconsciente das pessoas, né? Empurrar a vida nesse método, que é o que todo mundo faz. Sim. Né? Passar num bom concurso, né? Ninguém fala assim, hoje eu acordei, hoje eu quero fundar uma empresa que vai fazer um IPO e daqui a algum tempo eu vou dominar o mundo. Ninguém fala isso, é muito difícil. E acho que isso passa muito por entender o que está na tua cabeça, o que você quer, como você pode descobrir e como essa jornada ela vai ser desenhada para ti. Porque no teu caso, você falou, começou com uma coisa, foi descoberta em outra, e hoje em dia está fazendo um serviço que eu acho, sinceramente, super legal, porque ajuda demais as pessoas, e só quem empreende no outro nível sabe como é importante proteger aquilo que você tem de mais precioso, né? Que é a sua reputação e sua marca. Mano, se você empreende, reputação e marca. Para quem não entende essa história, lembra de 2 histórias que aconteceram no Brasil mais ou menos na mesma época, tá? Silvio Santos e o Eike Batista. É isso? Isso. E a história é sensacional. Posso contar essa história? Acho que tu conhece essa história bem, né? Mais ou menos na mesma época, Silvio Santos teve um problema com o banco dele. Ele virou e disse, eu vou dar minhas empresas para pagar a dívida. Ninguém vai sair no prejuízo, somente eu. Né? Ele foi lá e fez o que disse que ia fazer. Só um homem tinha feito isso antes na história do Brasil, que foi o Barão de Mauá. Né? Uhum. Ele foi lá, passou uns dias, sanou, o que subiu o valor das ações dele, porque o que todo mundo percebeu? Que quem faz negócio com o Silvio Santos nunca sai no prejuízo. O que valorizou a marca dele, o nome dele, né? Sim. Ele depois voltou de novo a ter o mesmo patrimônio que tinha, que aparentemente perdeu. O Eike Batista foi um movimento contrário. Hoje em dia, por mais que seja um cara extremamente inteligente, está com 2 startups, está rodando de novo, mas você vê a dificuldade que é para ele aglomerar aquelas pessoas, porque associou-se que quem faz negócio com ele Sim. perde. Então, assim, a tua propriedade intelectual, a tua marca e o que as pessoas acham de você no mercado, às vezes vale mais do que o teu próprio produto, amigo. Então, proteger isso daí é uma coisa fundamental para quem quer passar para o próximo nível, né? Isso, exatamente. Bom, por favor, fale. É que eu falo muito. Não, exatamente. A proteção, ela é a base. Ela é a base de tudo. Você, como eu falei anteriormente, dá credibilidade, a segurança jurídica, dá o engajamento pro empreendedor e a sua marca vai ficar grande. Vai ficar grande. Se você focar, der esse foco e proteger a sua marca e vê-la como uma possibilidade de crescimento, né? Pô, gastei energia para construí-la, eu quero que isso aqui dê certo, né? Ela vai ficar grande, como várias outras ficaram. Eu dei um exemplo da Nike, mas eu tô falando aqui de milhares de empresas que registram a marca primeiramente antes de executar mesmo o seu negócio. Mas aí me perguntam sempre, né? Mas e se eu registrar e não der certo? Pelo menos tu tem uma marca registrada que tu pode utilizar ela no futuro. Às vezes tu pode vendê-la. No Ipian chega toda semana, chega um empreendedor, tem uma marca, será que eu consigo negociar minha marca? Aí, Daniel, tu mora no Amazonas, vê com alguma indústria de refrigerante. Eu tenho uma marca de refrigerante, tem gente lá do Nordeste falando comigo no WhatsApp para vender a marca dele de refrigerante que nunca foi colocada no mercado. Então, no máximo, tu vai ter ali uma certificação
de uma marca que um dia ela pode ser utilizada, né? Mas tu fez a tua parte, né? A tua parte que foi fazer o negócio da forma correta, iniciar da forma correta. E porque se ela der certo, tu não vai ter prejuízo, tu só vai ter ganhos e benefícios. Rapaz, parece piada, mas eu sempre tive uma ideia de registrar uma marca, olha, pra sal e açúcar. Olha aí. É sério, a gosto. A gosto. Toda vez que alguém fosse fazer lá o programa de culinária, sal a gosto, açúcar a gosto. Eu acho, será que isso pega, gente? Às vezes tem que pensar, né? Exatamente. Só pra te dar mais um exemplo, o Macaulay, que era meu sócio na Unisafra, ele chegou essa semana e falou que quero registrar uma marca pra trabalhar numa área X. Só que ele veio falar isso pra mim, algo que lá 8 anos atrás a gente não pensava, como foi o caso da Agrimais. Então eu vi essa mudança dentro ali do meu núcleo, né, profissional e tudo mais, as pessoas pensam diferente hoje. Ela pensa primeiro em registrar a marca e depois executar o modelo de negócio dela, ou então junto com o modelo da criação do MVP. Então eu já trouxe esse resultado, pelo menos no meu núcleo profissional, e a gente está vendo esse resultado com o IPAN já na prática com outras empresas, né? Então elas já chegam, tenho essa marca aqui que eu gostaria de registrar. Tem alguns empreendedores aqui no Amazonas já levando os nossos cursos para os empreendedores que atuam com eles em feiras, em eventos. Então, quero capacitar esses empreendedores para que eles... quero trazer o conhecimento para esses empreendedores sobre propriedade intelectual, para que eles entendam o valor da propriedade intelectual. Então, é um movimento muito legal que está acontecendo. E é basicamente isso. E só para complementar lá sobre a questão profissional, né, a mensagem que eu passei, eu fui o meu primeiro evento de startup foi o Startup Weekend, lá na Fundação da Amazônia Sustentável, e eu fiquei com medo de ir. Eu, advogado, o que eu vou fazer nesse evento que vai ter desenvolvedor, designer, empreendedor? Será que eu, como advogado, vou servir para alguma coisa aqui dentro desse evento, desse negócio? E eu conheci meu sócio, o Macaulay, conheci o Rafael, conheci o José Luiz Marques, que é o Brock, nosso designer. Então, acabei conhecendo as pessoas que construíram a Unisafra, que me deu todo esse conhecimento, que possibilitou eu estudar em propriedade intelectual, que possibilitou eu entrar no mestrado e que possibilitou a gente fundar o Instituto de Propriedade Intelectual da Amazônia. Network realmente muda a vida das pessoas, né? Daniel, eu tô muito feliz de você ter vindo aqui. Para mim foi um papo surpreendentemente bom. Eu já sabia que ia render, que eu sempre acompanho o que você posta lá no grupo. Acho que a gente tá nos 2 grupos, sim, né? Que a gente participa dos 2 grupos. Exatamente. Então sempre tem umas coisas legais, eu leio lá que você coloca. Mas, pessoal, vai ficar aqui, o arroba tá passando aqui. Não, na verdade, Daniel, fala aqui o arroba, o telefone, site, por favor. Todo teu, vai. O meu é Daniel Avraam, né, o meu nome, mas tem o do Instituto, @ipian.instituto, e o do programa IP Finance, que é IP Finance Brasil, e fiquem à vontade lá em mandar o www qual é? ipian.org.br. Telefone tem? Tem, 991674540. Então tá passando aí, esse telefone que tá passando aqui, vocês podem entrar em contato com o Daniel, tá? Que ele sempre vai mostrar alguma solução para esse problema aí. Que, olha, é sério. Resolve quando tá no começo, porque depois fica mais difícil. Depois fica difícil. Fica bem mais difícil. Daniel, muito obrigado por você ter vindo. Obrigado. Tá? Você que tá aí em casa nos assistindo, não esquece de compartilhar esse programa com alguém que você gosta, que está no caminho de empreender, que quer conhecer um pouco mais sobre o nosso ecossistema de inovação. Segue a gente aqui no YouTube e também no Spotify, tá ok? E a gente se encontra no próximo Amazônia Inovadora. Até lá, né, Daniel? Até lá, obrigado, pessoal.